E o consumidor sentiu com mais intensidade o peso da inflação no ano passado, é o que mostra a Fundação Getúlio Vargas. O índice de preços ao consumidor semanal terminou 2010 com alta de 6,24%. É um número bem acima do ano passado, quando a inflação foi de pouco menos de 4%. Os alimentos tiveram os maiores reajustes entre os 7 grupos de despesas que formam o IPCS, com aceleração de quase 10%. Transportes também vieram e tiveram variação acima do índice. Bom, e para falar sobre a alta da inflação, a gente recebe aqui no estúdio o professor de Economia, por favor. Tudo bom, Luciano? Tudo bem? O professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, aqui no meio, por favor. O Marco Aurélio Cabral. Como é que você está avaliando esses números, né? Primeiro, falando de preocupação com a inflação, já era uma preocupação do governo, presidente Lula, que já vinha também com expectativas e metas. Agora a inflação está subindo muito e a própria presidente defendeu a estabilidade de preços, né? Terá que dar um sinal fiscal, vamos dizer assim, forte, né, do que está por vir a partir de agora. Vai conversar com o ministro Guido Mantega e o que a gente pode esperar. Então, Luciano, eu acho que assim, para 2011 nós devemos esperar responsabilidade nos gastos. Isso quer dizer que é importante que a gente cumpra planejamento. Então, nós hoje temos vários planos, entre eles o da educação. Agora, subir a taxa de juros para combater uma aceleração de índice de preços tem o seu custo, né? Hoje a dívida pública deve estar beirando aí 1,6 trilhões e a gente pode pensar aí que 1% da taxa de juros corresponde a 160 bilhões de reais. Então, 0,5%, que é o que o mercado espera de aumento, pode significar aí coisa de 80 bilhões de reais, o que é mais que a gente gasta de educação no país inteiro. Então, esse custo tem que ser levado em consideração. Ana? Professor, tudo bem? Tudo bom, Ana? Tudo jóia. Professor, eu conversei com alguns economistas da Fundação Getúlio Vargas e eles disseram que 3 fatores podem ser geradores de inflação esse ano. As mudanças climáticas, que interferem diretamente na produção de alimentos, especulação no mercado de commodities e, claro, o comportamento da economia chinesa. Todos fatores externos. Eu queria saber qual é a sua posição. O senhor concorda com eles? Inteiramente. Eu acho que esses 3 fatores realmente conjugados podem gerar uma pressão grande sobre os preços, principalmente dos alimentos. Então, assim, é razoável esperar que a população brasileira coma mais e melhor. E que o mercado de produção de alimentos venha a reagir também a esse aumento de demanda com o aumento da oferta também. Agora, isso tudo demora um pouco de tempo. O que a gente tem também é, conjugado com isso, um efeito externo de aumento pelas commodities, principalmente na China. Então, isso também é uma pressão que favorece o aumento dos preços e, portanto, contribui negativamente para a queda da inflação nos próximos meses. Agora, Luciano, a gente acha que os primeiros meses de 2011 nós vamos assistir um afrouxamento dessas pressões inflacionárias nos primeiros meses, o que vai eventualmente abrir espaço até para uma discussão de queda de taxa de juros. Será que a gente vai chegar a esse aspecto aí, a essa expectativa? Porque, na verdade, o governo gastou demais, mesmo tendo aumentado a arrecadação, e o brasileiro está consumindo mais, e a nossa balança comercial também aí acabou favorecendo a importação graças a esse comportamento aí de aquecimento da economia e de maior consumo. O que a gente pode esperar de cortes de gastos do governo? Onde esperar, principalmente? Em quais setores a gente deve esperar? E até que ponto isso pode ajudar a resolver a situação, a amenizar a situação desses primeiros meses? Muito bem, Luciano. Eu acho assim, de novo, nós temos um planejamento público como há 40 anos não tínhamos. E esse planejamento impõe um cronograma de realização de investimentos. Então, assim, eu acho que os gastos mais importantes são sempre os gastos de investimento. Os gastos de custeio, que se referem à manutenção das folhas de salário no país inteiro, estados, municípios e governo federal, ele deve sofrer uma revisão, né? A classe trabalhadora teve ganhos importantes nos últimos anos, mas o setor público em particular, e agora, ele está na hora dele também dar uma certa cota de sacrifício. Bom, finalmente, o que a gente tem é o seguinte, a inflação, ela depende muito de expectativas. O povo brasileiro hoje não alimenta uma expectativa de aumento de inflação, alimenta uma expectativa de continuidade da situação, que é uma situação de normalidade de preços. Então, eu acho que o cenário de 2011 não é um cenário negativo. Professor, o pão francês está mais caro, outros produtos de panificação também, por causa do trigo, né? As carnes subiram mais de 30%, de acordo com a Federação do Comércio aqui de São Paulo, embora os preços no varejo estejam mais caros. Segundo os economistas da FEComércio, não são geradores de inflação, são fatores externos mais uma vez, né? Agora, isso poderá se tornar inflação quando? Quando houver um aumento generalizado, amplo, permanente de preços, um aumento descontrolado. Faz parte da vida dos mercados preços subirem e preços caírem, porque é assim que se dá os sinais para que os mercados funcionem com saúde, em condições de normalidade. Agora, Ana, você estava falando, por exemplo, a coisa da carne. A carne subiu muito mesmo. Mas veja o outro lado.
o aumento da carne permite o equacionamento de graves problemas socioambientais ao longo da cadeia produtiva. Muitos deles hoje relacionados, inclusive, com as questões de desmatamento no norte do país e tudo demais. Então, o que às vezes parece uma condição negativa, ela pode gerar condições positivas. Para onde a gente tem que olhar? A gente tem que olhar para o longo prazo da economia brasileira. Quer dizer, é aí que nós vamos encontrar o balanço entre o que foi feito de certo e o que foi feito de errado no curto prazo, no tempo presente. Mas quando a gente fala em longo prazo, a gente pode, por exemplo, deixar de avaliar alguns índices, como o IGPM, por exemplo, que fechou o ano com o maior índice, né, desde 2004, se eu não me engano, estava avaliando esses números. E o IGPM é importante porque ele serve como base nos contratos de aluguel. Ou seja, se a pessoa está gastando mais com aluguel, também prejudica o consumo. E aí, como é que a gente pode ter, vamos dizer assim, uma influência na relação da inflação e também na taxa de juros, né? Muito bem, Luciano. Assim, por definição, a taxa de juros tem que ficar abaixo da taxa de crescimento para que nós tenhamos ganhos reais. Então, esta é a calibração que existe na política macroeconômica, que está olhando ao mesmo tempo, nesse momento, tanto para o crescimento econômico quanto para a estabilidade dos índices de preço. Professor Marco Aurélio, você acha que o IGPM fecha 2011 com menos de 11%? Eu não tenho bola de cristal, Ana, e normalmente o mercado financeiro, quando faz previsões, muitas vezes baseadas em matemática, erra todo mundo. Então, assim, eu acho que o que a gente pode... Professor Salomão Quadros, que é da Fundação Getúlio Vargas, disse que fecha com menos de 11%. Ele até fez uma brincadeira, que se fechar acima, depois ele renova as suas conclusões, né? É claro. Não, 11% é um absurdo, acho que ninguém está trabalhando com esse número hoje. A gente pode estar trabalhando com números em torno de 5%, que hoje, no mundo inteiro, em todos os tempos, foi visto como uma situação de normalidade com atenção. Que eu acho que é exatamente o modo de operação da política macroeconômica brasileira hoje. Agora, quando a gente fala em aluguel, a gente fala também no valor do imóvel, aí é aquela velha preocupação de uma bolha imobiliária no país, né? A gente já vinha descartando, os economistas, os analistas vêm descartando essa questão da bolha, e o senhor está despreocupado com relação a isso esse ano também ou não? Completamente despreocupado nós nunca estamos, Luciano, porque assim, naturalmente que a expansão do crédito, ela leva a um otimismo dos consumidores que querem procurar a sua casa própria. Agora, o Banco Central já tomou atitudes precaucionárias, olhando para fora, para a crise internacional. Então, assim, até onde nós estamos acompanhando, o crédito está sob controle e isso deve gerar um efeito positivo sobre o funcionamento do mercado imobiliário. Ou seja, as pessoas vão pensar um pouco mais hoje se devem ou não esperar um pouco mais para comprar casa própria. Marco Aurélio Cabral, professor de Economia da Universidade Federal Fluminense, fazendo a análise aqui com a gente desses números divulgados agora há pouco pelo IBGE. Muito bom dia para o senhor. Muito obrigado, Luciano.